Boa noite, pessoal. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Jartson e esse é o episódio 158 do Abananados InstaCast. E para este episódio, nós chamamos um cirurgião dentista aqui da nossa cidade, chamado Rildo Azevedo. Então, seja muito bem-vindo, Rildo, ao Abananados. Muito obrigado, Jarderson. Desde já eu quero agradecer pelo convite, por estar aqui. Um privilégio fazer essa entrevista com você e passar pelo seu programa, que é um programa que leva muito sobre os bananeirenses. Muito bacana, nós ficamos muito felizes por você estar aqui hoje, assim como todos os bananeirenses que já passaram por essa cadeira aí também, né? É sempre um prazer quando vocês aceitam o nosso convite e vêm para cá bater um papo conosco. E aí, Hilda, é claro que muita gente te conhece, mas outras pessoas possivelmente não conhecerão. Então, nesse momento, eu vou pedir para que você se apresente para o público do Abananados. Eu me chamo Rildo Azevedo, eu sou cirurgião dentista aqui em Bananeiras, tenho 26 anos, sou filho de Fabiana e de Danilo, sou neto por parte de mãe de Dona Zefinha e de seu Martinho e por parte de pai de Dona Cida e de seu Alival, e sempre morei aqui em Bananeiras, desde que me entendo de gente, como diz no popular, mas nasci na cidade de Solânia. Bacana. Inclusive, você me dizia lá na nossa conversa pré-entrevista que você nasceu na cidade de Solânia, morou por lá bem pouquinho tempo e que Bananeiras é a sua cidade de paixão, né? Então, conta um pouquinho aí como é que foi essa vinda para Bananeiras. Isso, porque moro aqui em Bananeiras praticamente desde os 2 anos de idade, que minha mãe tem comércio aqui na cidade, e assim, quando volta ao passado, todos os meus antepassados são daqui de Bananeiras. Meus avós moram aqui, meus pais e meus bisavós todos moraram aqui. Então, quando você tem uma história com aquele lugar, você tem um vínculo, uma afetividade muito grande. E é como se você sentisse realmente que esse lugar é o seu lugar no mundo. Muito bacana ouvir isso. E eu queria saber nesse momento o que Bananeiras ela representa ali na tua trajetória de vida, tanto pessoal como profissional. Pessoal, como eu falei, ela representa essa conexão que eu tenho, de sempre dizer que tenho muito orgulho de ser daqui, de gostar dessa cidade e de pretender mesmo ficar aqui até o final da vida, porque é o lugar que a gente se identifica, que eu me identifico e que, como profissional, fui muito bem acolhido também, porque para mim foi uma honra ter concluído a faculdade e ter essa credibilidade, essa confiança tanto da parte da gestão, no caso da escolha do. No poder público, né? Você está falando. Sim, e da parte principalmente das pessoas também, enquanto pacientes. E, assim, se dispuseram, que se proporam, que me procuraram para um atendimento. Eu acho muito bacana essa sua fala, porque quando a gente se forma, as pessoas talvez tenham um pezinho atrás. Não, ele é recém-formado, Isso, eu vou procurar uma pessoa com mais experiência. isso, Mas às vezes a experiência ela não vem só com o tempo de atendimento, né? Ela vem na própria faculdade, em todas as disciplinas que são pagas ali, em todo aquele enredo que você tem ali ao longo daquela graduação. Porque você precisa se capacitar ao longo da graduação para chegar lá na frente enquanto formado e exercer a sua profissão da melhor forma possível. Então, claro, a experiência é excelente, mas a gente precisa dar chance também às pessoas que são recém-formadas, que talvez consigam fazer um trabalho tão bom quanto. isso. E para mim foi uma surpresa, porque você é conhecido na cidade, pelo Rildo, pela pessoa que ainda, no caso, não é formado, né? As pessoas lhe viram crescer na cidade, lhe viram criança, lhe viram adolescente. Então, quando você se forma, as pessoas tendem a trocar esse olhar, né? Agora vê o Rio do dentista, o Rio do que atende, o Rio do que eu posso buscar para um atendimento. Então, isso para mim foi de muita assim, importância de ver a confiança das pessoas no meu trabalho. Excelente. Mas aí, a gente está falando, né, do cirurgião dentista. A odontologia, ela sempre foi um sonho você cursar desde criança? Como é que foi? Como é que você descobriu que queria ser cirurgião dentista? Não. Quando criança, sempre tem essa pergunta que os mais velhos fazem, né? O que você quer ser quando crescer? E quando criança, eu respondia de forma assim muito natural
que eu queria ser fazendeiro. Era o Porque que já eu... tinha na família também, né? Isso. E eu sempre gostei muito desse contato com a natureza e com os animais também. Mas quando chegou a adolescência, chega aquela fase de Enem, de ensino médio, eu coloquei na cabeça que queria ser engenheiro civil. Acredito que pelo avanço da nossa cidade em relação a essa área, eu achava que seria algo vantajoso e eu coloquei na cabeça que queria ser engenheiro civil. Tanto que ao terminar o ensino médio eu prestei vestibular, aí passei em engenharia na UFCG, fui cursar em Campina Grande, mas me decepcionei nas primeiras disciplinas. Vi que aquilo ali não seria o que eu gostaria de estudar. Porém, naquele momento, eu também me decepcionei com a cidade, porque apesar de gostar de Campina, de ir a passeio, né, ou para comprar alguma coisa, eu sentia muita diferença em relação à segurança, em relação à vida em si, de sair para comprar alguma coisa, a dificuldade de locomoção, e, e assim eu vi que não gostaria de continuar ali. Foi ali que eu decidi que colocaria minha nota na metade do ano para engenharia civil em Araruna. Aí fiz essa transferência para Araruna porque não gostei de Campina Grande. E só que aí foi mais uma prova que eu estava em dúvida, não era a cidade, mas era o curso. Cursei 2 períodos de engenharia civil lá em Araruna, mas não me identifiquei com o curso. Mas hoje não acho que foi um tempo perdido, para mim foi um tempo de grande valia, porque ali eu tive o primeiro contato com a odontologia. Eu via, lá em Araruna é uma universidade pequena, que tem, a universidade estadual, ela tem apenas 3 cursos, que é Física, Engenharia Civil e Odontologia. Então eu tive o contato com os alunos de odontologia, de ver, de até ser atendido na clínica escola, e eu disse, as pessoas diziam, né? Por que tu não tenta odonto? Quando me viam desmotivado. E aí foi quando eu resolvi avaliar essa possibilidade e fazer essa mudança. Fiz Enem novamente e ingressei para odontologia. Ouvindo sua fala, eu acho de uma coragem. A pessoa que deixa pra lá um curso que não gostou no segundo período. Na verdade, eu conheço uma pessoa que abandonou o curso dela no nono período, estava a ponto de se formar. Eu acho isso muito válido, porque é algo que a gente vai exercer pro resto da nossa vida. Então não adianta a gente ser um profissional frustrado lá na frente, né? Um profissional que está ali simplesmente pelo dinheiro. Então, possivelmente nem fazer assim talvez um bom trabalho, porque não é o que a gente quer de fato. Então, que bom que você abandona ali atrás a engenharia civil e vai em busca da odontologia, porque eu acredito que hoje você está realizado nessa profissão, né? Isso, hoje eu me sinto realizado e eu acho que por isso que aquele momento na engenharia não foi perdido, que foi a oportunidade que eu tive de conhecer mais de perto a odontologia e avaliar a possibilidade de cursar. Então, para mim, esse tempo ele foi um tempo importante. E também a possibilidade de cursar lá em Araruna, porque apesar de não ter gostado da engenharia, eu achei a cidade sim muito acolhedora, muito confortável, parecida com a minha Bananeiras em relação ao clima, em relação às pessoas acolhedoras, e isso para mim foi muito importante. Que a gente tem na cidade de interior, em cidade grande nenhuma a gente vai encontrar, não. Não vamos. Né? Então, que bom que você foi por isso aí, né? E conquistou ali o seu diploma e hoje está aí formado, atuando na área, o que é muito importante, porque às vezes a gente se forma e vai atuar em áreas distintas, né? E aí, como é que foi a experiência da formação lá na UEPB, né, no campus de Araruna, e como isso ele te preparou, vamos assim dizer, para o mercado de trabalho? Para mim, Jardison, eu sou até suspeito em falar, mas eu tenho um carinho muito grande pela UEPB de Araruna, porque assim, uma cidade do interior pequena que conseguiu ali abranger alunos de diversos municípios e até estados. Estudei com pessoas de outros estados, e ali, por ser uma universidade pequena, você forma vínculos maiores de amizade, de companheirismo, de ajuda, de grupos de estudo, e isso para mim foi muito importante no período da graduação. É muito bacana. Eu acho que esses campos, cidades do interiores, eles abraçam de uma forma tão genuína que acabam vindo, né, pessoas realmente de outros estados, né? Aqui, o próprio campus de Bananeiras, a gente tem uma gama muito grande assim de pessoas de outros estados, né, de muitas cidades da Paraíba.
esses campos são bem interessantes de estudar, né? Alguns campos, na verdade, o plural de campos é camp, né? É. Então, alguns campi, eles são bem chatinhos, eu poderia até dizer assim, de se estudar, porque fica muito longe, às vezes, de um Isso. centro urbano. Isso foi o que me desmotivou em Campina, uma das coisas, né? Por exemplo, na engenharia as cadeiras iniciais são todas básicas. Então ali você estudava uma disciplina com cada turma diferente, em lugares diferentes. Então terminava uma aula aqui, vai para uma aula em outro lugar longe com outra turma. Aí não forma aquele vínculo que a pessoa forma estudando do começo ao fim com a sua turma, forma, e na odontologia principalmente, porque na odontologia a gente forma duplas a partir do quarto período. Então é você e sua dupla que vai atender todos os pacientes até o fim do curso. Sua nota é a Bacana. nota da sua dupla e você tem que assim ter uma parceria muito grande com aquela pessoa para você lidar com os pacientes, saber como vai ser melhor. E isso para mim foi muito importante também na faculdade, esses vínculos. Eu ia dizer isso agora, você tem que ter uma parceria muito grande, porque eu sou uma pessoa muito competitiva e eu odeio tirar uma nota baixa, porque alguém. Então, assim, quando tem algum trabalho de grupo, que dizia a nota é pelo grupo, já me dava um negócio. Olha, estuda aí, pelo amor de Deus, que eu não quero nota baixa, não. Então, assim, eu acho que é uma forma de motivar o outro, né? Um Isso. sempre tá ali apoiando o outro para que as coisas saiam do jeito que tem que sair. Isso. E também a universidade ela conta, né, com projetos de extensão que assim são muito bons em relação. Eu participei de um projeto, por exemplo, que era de atenção em relação ao diagnóstico do câncer oral. E por Araruna ser uma cidade ali formada por muitos agricultores, muitas pessoas que se expõem muito ao sol diariamente, pessoas que utilizam muito o cigarro, que é um fator de risco, que bebem muito. Então, assim, a gente podia ver alterações em muitos pacientes e participar desse diagnóstico de forma mais ativa. Então, isso para mim também foi muito importante. Você sabia que o planejamento da Cirne Reveste foi pensado especialmente em trazer o nosso acervo natural para que você chegue aqui e veja os nossos produtos ambientados? E já começo com 2 pedras naturais, queridinhas, almofadadas, pretas e brancas, que estão instaladas aqui no fundo da nossa imagem. A união da pedra branca com a pedra preta trouxe muita sofisticação para a entrada de nossa loja, além do cliente poder observar elas ambientadas, aplicadas e conseguir imaginar essas pedras em sua casa, no seu ambiente. A Cirne Reveste não só é uma loja que vende produtos naturais, ela consegue te mostrar as pedras ambientadas no espaço para que o cliente consiga fazer a melhor escolha de forma assertiva e segura. Então espero você para tomar um café e fazer as suas escolhas. Tem muitos diagnósticos de câncer. Assim, porque existem lesões malignas e lesões com potencial de malignidade. Uhum. E a gente, sim, diagnosticava vários pacientes. Porque... Bacana entre aspas, né? Assim, claro que é bacana descobrir isso, né? Ter essa atenção especial. Mas assim, a gente fica um pouco triste porque, querendo ou não, essas pessoas já vivem numa certa vulnerabilidade, a gente Isso. pode até dizer, né? E até nesse projeto tinha, por exemplo, amigos meus que fizeram uma extensão na pedreira de Dona Inês, que pegava como amostra aqueles pacientes que eram ali operários daquela pedreira, e ali sim eles tinham muitas alterações na sua mucosa devido à exposição solar. Potencial cancerígeno, né? Isso. Rapaz, essa exposição ao sol, eu digo à minha mãe sempre, né? Porque primeira coisa que pode nos causar ali é uma falta de hidratação muito grande. Isso. A gente que é mais branquinho assim tem muita dermatite, né? Isso. Eu percebi que minha dermatite sumiu depois de um protetor solar que eu estou utilizando, que ele tem como é que eu posso dizer, um grau maior de hidratação, né? Então, Entendi. assim, hoje não tenho mais dermatite igual eu tinha antes, mas começa por aí. E aquilo pode gerar outro tipo de lesão na pele, né? Que pode levar a um câncer de pele. Eu nem sabia dessa questão também de ter um câncer oral por conta do sol. Então, Na verdade, na região dos lábios, né? uhum. Especialmente do lábio inferior, que é o lábio que recebe de forma direta a incidência do sol. Uma lesão que é muito característica desses pacientes é a queilite actínica. Ela é uma lesão
com potencial de malignidade, e é uma lesão em que o paciente fica com aquele lábio muito ressecado, muitas vezes já com a parte assim avermelhada, muitas vezes ele perde o contorno do lábio, você já não sabe ali o que é pele e o que é lábio. Então, esses pacientes, eles têm sim um potencial e devem ter o cuidado redobrado Fico em com medo relação a agora, isso. não vou mentir. E aí, Hildo, voltar para Bananeiras depois de formado e atuar por aqui, sempre foi o seu foco ou foi algo assim que aconteceu naturalmente? Você sempre quis voltar para cá? Assim, na verdade, é o que eu queria, fazer isso, mas também eu estava aberto, sabe? Caso surgisse a oportunidade em outro lugar e eu não tivesse a oportunidade aqui, eu estaria aberto, mas como eu tive essa oportunidade, eu fiquei assim muito grato, porque é muito bom, é como se fosse um reconhecimento de você que é bananeirense poder ajudar, contribuir com a saúde da sua população. Então, para mim, está sendo uma honra trabalhar nesse sentido. E aí, em 2024, você assumiu a coordenação de saúde bucal aqui do nosso Isso. município, não é isso? Qual foi, assim, o seu maior desafio, vamos dizer, nos 100 primeiros dias? Para mim foi um grande desafio, porque eu me formei em dezembro de 2023. Dia 2 de janeiro de 2024 foi meu primeiro dia de trabalho. Então, o maior desafio foi entender toda a logística, como acontecia nos bastidores. Porque, na verdade, na clínica, escola de odontologia lá de Araruna, a gente vê ali, a gente pega os materiais, mas a gente não sabe quem organizou, quem pensou na quantidade que seria fornecida. Então, tudo isso foi o meu maior desafio de ver as coisas como acontecem por trás, na verdade. De imaginar toda a logística e, na verdade, de coordenar, por ser envergonhado de falar em público. Eu ficava pensando como é que eu vou fazer uma reunião com os profissionais. Eu que tenho menos experiência e pessoas que têm uma experiência maior. Mas isso foram coisas que a gente foi tirando de letra. Também tive um apoio muito grande quando cheguei na secretaria, já assim, de toda a equipe de trabalho, sempre disposto a ajudar, a tirar dúvidas. E para mim tem sido gratificante. Eu acho que quando a gente encontra bons profissionais, né, que podem nos auxiliar, porque tem pessoas que realmente elas têm uma questão mais competitiva mesmo, então elas Isso. não vão querer te auxiliar de jeito nenhum. Mas tem aquelas pessoas que elas sabem tanto, elas sentem tanto prazer em compartilhar esse conhecimento que É. elas vão te auxiliar. E Verdade. aí são nessas pessoas que a gente se apoia, que a gente consegue desenvolver um bom trabalho. E você aí, Que na gestão, na verdade, não deveria existir esse tipo de coisa. mas infelizmente acontece. Porque a gente trabalha em equipe para que o trabalho flua, para que o trabalho aconteça e no final tenhamos um bom resultado, né? O bom também, Hilda, é que na maioria das vezes essas pessoas parece que elas mudam um pouco o pensamento e lá na frente elas acabam te ajudando. Eu acredito que você tenha passado por isso. É, Porque todos nós passamos, né? Infelizmente, algumas pessoas elas são muito competitivas, elas se acham talvez num lugar em que elas são um pouco melhores ou melhores do que outras pessoas e sempre tem essas coisinhas, mas a gente vai tirando de letra e isso é o mínimo que a gente vai passar, né? Na nossa... graças a Deus eu me sinto privilegiado nesse sentido, porque em todas as etapas da minha vida eu vi ali pessoas que estavam dispostas a Graças a ajudar. Deus. Na faculdade encontrei um grupo de amigos que me ajudou. Quando cheguei no trabalho, fui bem acolhido, um grupo de amigos me ajudou. E assim, ainda na faculdade, uma coisa que foi muito interessante para mim foi que desde os períodos iniciais eu realizava estágio no PSF de Gamelas. E aquilo ali para mim foi muito importante, porque eu podia praticar, podia ver, podia aprender muito mais até do que numa sala de aula. Porque ali foi até a doutora Flaviane que me ajudou muito, sou grata a ela. E ali eu pude me desenvolver mais enquanto profissional e isso foi muito importante para mim. Então essas pessoas em cada etapa que foram ajudando, eu sou muito grato e eu vi que isso é muito importante. Inclusive a saúde de Bananeiras ela tem uma característica que é ninguém soltar a mão de ninguém, né? Então assim, Isso. a gente vê vários coordenadores ali juntos, atuando de forma assim conjunta. Eu acho isso muito bonito. Como seria, ou melhor, como é equilibrar, né, esse lado cirurgião-dentista que atende o paciente com esse lado mais gestor que precisa estar ali cuidando de planilhas, cuidando de equipe diariamente? Às vezes é difícil, é um dos meus desafios, mas eu acho que é muito importante, porque assim,
a odontologia ela é uma profissão muito prática. Então, quanto mais você exerce, você se torna melhor. E eu acho que é muito importante não deixar de exercer a minha profissão, de trabalhar na área, mas também priorizar a função a qual eu estou inserido, de coordenador. Então, eu fico sempre nessa balança aí, tentando medir os pesos para dar certo. Bacana, Rio. E aqui em Bananeiras, como é que funciona hoje, né, essa rede de atendimento odontológico? Onde é que o paciente ele precisa ir primeiro? Ao PSF? A porta de entrada é sim as unidades básicas de saúde, onde o paciente deve procurar ajuda e o cirurgião dentista vai estar lá para realizar os procedimentos restauradores, procedimentos cirúrgicos. Só que, em alguns casos, esse paciente ele precisa ser encaminhado a um atendimento mais especializado. E esse atendimento é realizado no Centro de Especialidade Odontológica, onde a gente consegue fazer as cirurgias de extrações de siso, consegue fazer os tratamentos de canais e, e outros tratamentos mais desafiadores, digamos assim, como a realização de biópsias. Não sabia que tinha. Interessante. Inclusive, conversando contigo recentemente, a equipe do Céu é bem grandinha, né? Isso. Nós temos uma equipe que é uma equipe grande e que, assim, cada um na sua área, mas que tenta sempre fazer o melhor Eu acho para isso o bacana, paciente. porque às vezes, não, é um centro de especialidades odontológicas, mas aí você tem ali 2 profissionais, né, que não tem como atender uma demanda de uma cidade com quase 24 mil habitantes, né? Isso. Então, quando a gente tem uma equipe maior, a gente consegue, de fato, ter um atendimento melhor. Isso, mas sua pergunta foi ótima, porque muitas vezes o pessoal procura o céu no sentido de como se fosse ali a porta de entrada. Quero Uhum. fazer uma restauração, vou no céu. E é bom a gente dividir para que o serviço fique mais organizado, porque esses procedimentos básicos, preventivos, eles são o ideal é que eles sejam feitos nas unidades de atenção primária, no PSF. E no céu ficar com serviço especializado. Então, se tiver alguma coisa que não dê para realizar ali na UBS, vai encaminhar para o Céu e vai dar certo do Isso. mesmo jeito. Não é isso? Fora isso, a gente conta também com um odontomóvel, uma unidade móvel Inclusive, que, estavam hoje, né, Nath? isso, que está realizando o trabalho naquelas regiões, porque o nosso município ele é um município muito com extensão territorial muito grande, né? E com uma dificuldade em relação à sua geografia. Então, muitos pacientes que têm algum tipo de dificuldade de se deslocar até o PSF, eles podem ser atendidos também no odontomóvel. Isso é importante porque, por exemplo, eu sou lá do sítio Caboclo, né? Minha família mora lá ainda. E o PSF mais próximo é o PSF do Jaracatiá. Jaracatiá. Né? Então, para o Caboclo ainda está até perto, mas para as pessoas que moram no Mari, né? Então fica um pouquinho mais complicado. E o odontomóvel vai sempre para a escola lá do Caboclo e o pessoal consegue ter um acesso com maior facilidade. Então, Isso. facilita bastante a vida das pessoas, né? Quer transformar o seu espaço em um verdadeiro jardim? Vamos te mostrar como. O segredo para um jardim perfeito começa nos insumos. Um substrato de alta qualidade, adubos balanceados e fertilizantes essenciais para manter e formar um jardim perfeito. Passo a passo, construímos um jardim vibrante e saudável. E você também pode. Transforme o seu espaço com a Viva Plantas. Confira a nossa linha de insumos e plantas e comece hoje mesmo. Existe algum projeto preventivo nas escolas ou nas comunidades rurais que você gostaria de destacar? Existe o programa Saúde na Escola, que ele é feito pelos profissionais, inclusive temos pelo governo federal, ele determinou como se fossem umas metas, digamos assim, um novo financiamento, em que essa questão da saúde na escola, no caso da odontologia, da escovação supervisionada, é um dos indicadores que é muito importante que o cirurgião dentista da atenção básica ele entenda que vai muito além dos procedimentos curativos, de tratar o que já está doente. Tem que ir na base e prevenir o que pode ser
prevenido, né? Essa parte de prevenção ela é muito importante, porque a gente pode tratar com os pacientes que precisam ser tratados, mas temos que prevenir, especialmente com as crianças. É tanto que a faixa etária é de 6 a 12 anos. E é muito importante ou que o cirurgião dentista leve essas crianças para a unidade, fazer uma ação em conjunto, ou que realize essa ação na própria sala de aula. Quando você falava nessas ações curativas, né? Eu entendi, da forma que você falou, que seria justamente agir naquilo que já está com um probleminha, né? Isso. Mas eu só me lembrei daquele curativo abençoado que era colocado nos dentes antigamente. E sempre caía. Que sempre caía, o povo ficava com dor no dente. Então eu ia pro PSF, isso há muitos anos atrás. Ia pro PSF, não, vou botar um curativozinho aqui, mas meu amigo, Isso. aquilo caía e o povo ficava com dor de dente do mesmo jeito. Mas existe um tratamento que ele não é apenas um curativo, ele é um tratamento que é o tratamento restaurador atraumático, que chama, em que vai ser removido toda aquela parte do dente que foi afetada, que está infectada, e vai ser colocado realmente um cimento, que é o cimento de ionômero de vidro, que ele tem umas propriedades, sabe, que libera flúor e que vai ali evitar com que aquele processo avance, digamos assim. Então, é o famoso curativo, mas que feito da forma correta dá certo O também. meu dentista me fez uma dessa uma vez, porque eu não soube dizer a ele qual era o dente que estava doendo. Na verdade, eu tinha 5 sisos, um foi extraído, apenas um, porque era ele que estava com problema, né? Característico demais, inclusive. Sim. E eu achava que era o dente vizinho. Então, tipo, ele fez todos os testes, eu meio que achei que era o outro dente e ele colocou o curativo no outro dente. Então me doeu um mês tomando nimesulida ali. Toda vez que começava a doer, tomo nimesulida, já tava errado, né? Aí fui em um outro dentista, por acaso, e ele disse, rapaz, o seu dente que tá com problema é o siso. Vamos extraí-lo? Quando extraiu, acabou dor, acabou tudo. E aí depois ganhei uma bendita de uma restauração com amálgama, porque tinha ficado muito profundo. Entendi. E ele teve que colocar com amálgama, mas pelo menos tirou a dor, né? Hoje em dia o amálgama ele está em desuso pela questão Graças a Deus. da própria adesividade, sabe? O amálgama ele é uma liga metálica, um metal, e que para ele ficar no dente precisava de um preparo que fosse retentivo. Então, assim, desgastava a superfície que não estava afetada. Então, tirava tecido dentinário sadio para que aquela restauração ficasse no dente. Então, por isso, hoje tem outras técnicas, como a adesividade, e a gente utiliza a resina composta. Eu tenho um pavor das minhas restaurações de amálgama, né? Mas foram feitas há mais de 20 anos, né? Então... Mas há quem defenda. Tem gente que diz que a restauração de amálgama ela não quebra, dura muito. E eu costumo dizer a meus pacientes que ela dura mesmo. Inclusive, ela dura mais do que o seu dente, porque pela questão ali do módulo de elasticidade, ela acaba dilatando e contraindo, e nesse movimento ela acaba fraturando os dentes. Chega muito paciente com o dente fraturado e a restauração intacta. Caramba. A restauração continua lá, o amálgama, porém o dente fraturado. Rapaz, e assim, é uma coisa que me incomoda, porque esteticamente não é legal. Quando você tá falando, é aquela coisa meio preta no seu dente, as pessoas acham até que é cárie, por exemplo. Nunca gostei da amálgama. Se der pra tirar, futuramente eu vou tirar. Pronto. E aí, Hildo, você, quando começou a trabalhar no poder público, você também passou a auxiliar em cirurgias bucomaxilofacial, não é isso? Você realiza essas cirurgias junto com um cirurgião bucomaxilo e, assim, para as pessoas que são mais leigas, eu, por exemplo, que tipos de casos vocês costumam resolver nesse tipo de cirurgia, por exemplo? Jarderson, esses casos que a gente leva para o bloco cirúrgico são casos especiais. São pacientes que geralmente possuem algum distúrbio mental ou autismo, pacientes que não têm condições de realizar o procedimento a nível de consultório. Pacientes não colaborativos, digamos assim. E então esses pacientes eles precisam ser sedados ou até mesmo entubados para que sejam feito o procedimento. Caramba, eu não sabia que era por conta disso. Não que é especificamente, né? Mas que tinha esse cuidado por trás. É bem específico, porque assim, esses pacientes ficavam meio soltos. Esse serviço ele existe no Hospital das Clínicas em Campina Grande. Porém, como Campina é um polo regional,
para conseguir a vaga é mais difícil, sabe? A gente até consegue, eu já consegui para um paciente daqui, mas tem toda uma lista de espera, um aguardo de meses, então fica aquela coisa mais cansativa. E a gente tem uma estrutura aqui no hospital, a gente tem o cirurgião buco, a gente tem o material, o instrumental que precisa para fazer. Então, o que faltava para complementar era o médico anestesista. E aí a gente conversou certinho com a gestão e eles aceitaram buscar esse médico para que a gente pudesse realizar as cirurgias geralmente de frenectomia lingual e labial. Muitos pacientes que hoje já têm-se esse cuidado. Nos próprios hospitais, maternidade, a criança, ao nascer, ela faz o teste da linguinha para ver se aquele freio labial é encurtado e ela precisa ser submetida à frenectomia, que é o cortezinho desse freio. E essa cirurgia é o seguinte, quando ela é realizada ainda no recém-nascido, é muito simples, muito fácil de fazer. Porém, quando isso é postergado e a pessoa chega à fase adulta, à adolescência, já compromete várias funções, porque às vezes altera a posição dos dentes, o paciente fica com alteração na fala e uma interposição ali lingual, e isso é muito importante que seja resolvido o quanto antes. Bacana, viu, esse tipo de cirurgia. E eu acho que qualquer intervenção cirúrgica que seja necessária tem que ser feita o quanto antes. É igual cirurgias mais íntimas mesmo, né? Quando tem que tirar ali o prepúcio daquela criança, né? Então, Isso. quanto mais posterga aquilo, Pior, mais vai ter consequências. vai ter consequências e talvez mais dolorido vai ser, né? Eu tinha um amigo que fez já adulto, né? Ele comentava que a dor é insuportável, né? Porque a criança tem o cuidado da mãe ali e tudo, mas a gente adulto, meu filho, é a gente mesmo e acabou. Então, É verdade. vamos embora. E ainda tem essas questões funcionais também, porque é questão de mexer com a estrutura dental, né? Até mesmo ficar com a voz diferente, porque fez aquele corte tardiamente, é bem complicado. Isso. Imagine um espaço onde o conforto se encontra com a sofisticação. Essa sala é o equilíbrio perfeito entre elegância, funcionalidade e aconchego. O sofá em tons neutros, com design contemporâneo, convida ao descanso e valoriza o ambiente. A mesa de centro em madeira natural traz um toque orgânico e acolhedor, enquanto as cadeiras em couro caramelo complementam o visual com charme e conforto. Os detalhes fazem toda a diferença. É mais do que uma sala, é um convite para viver bons momentos com estilo e bem-estar. Aí a gente realiza também as cirurgias de exodontias múltiplas, porque muitos pacientes, o paciente que tem uma condição especial, a higiene bucal dele vai ser de responsabilidade de outra pessoa. Uhum. Ele não vai ser responsável pela sua higiene. Então, muitas vezes, esses pacientes são pacientes que possuem uma dentição bem comprometida, digamos assim. Ele já tem muitos dentes que precisam ser feito canal, ele tem muitos dentes que, na verdade, não tem mais o que fazer, que a solução é extrair, porque eles estão causando dores e uma irritabilidade muito grande num paciente assim, né? Tem algum caso assim desafiador que foi muito marcante durante essas cirurgias aí que você fez? Tem. Um dos primeiros, um paciente da zona rural que a gente atendeu, ele já é um paciente em torno de 40 e poucos anos, e esse paciente, ele era muito agressivo. Ele possui, naquela época, quando ele era criança, acho que nem tinham um diagnóstico tão correto. No laudo dele tem demência severa. Demência severa. Realmente, na verdade, eu vou dizer que era doido. Me dá uma Isso. raiva tão grande disso. Aí o que acontece? Um paciente que a própria família, querendo ou não, possuía um receio de lidar com ele. A mãe dele disse pra gente que tinha receio de lidar com ele, mas que ele se queixava muito, mesmo sem conseguir pronunciar as palavras corretas, de muita dor. E esse paciente era muito irritado. A mãe tinha medo dele bater nela, quebrar as coisas, e ela até alertou a gente, vocês têm que ter muito cuidado quando falar com ele, quando se referir a ele, chegar perto dele, tirar tudo que possa ser perfuro cortante. Então, assim, foi um caso bem desafiador. Ele possuía 18 elementos dentários, a maioria deles comprometidos, com lesão de cárie avançada. Saíram quantos? E a gente teve que extrair todos. Todos. Foi uma cirurgia, uma
uma cirurgia de exodontias múltiplas e que assim depois a gente teve um feedback dessa família e esse paciente diminuiu a irritabilidade, esse paciente não se queixou mais de dor, porque assim a comida pastosa ele já comia antes, porque ele já sentia dor. Então ele continuou comendo a comida pastosa, mas agora sem dor. Funcionalmente meio que não alterou em nada, né? Vamos dizer E assim. isso pode ser pequeno, vendo de fora, mas para a família muito grande. Acho que assim, quem já sofreu com dor de dente entende o que é que tá sendo Entende? falado aqui, porque o dorzinha é chata, dá Imagine, vontade de bater em alguém mesmo. imagine para um paciente que não consegue se expressar tão bem. Então isso Complicado. foi assim muito importante. E tiveram outros casos, mas esse o dele eu lembro que foi bem marcante. E aí, num caso como esse, qual dica você daria para um pós-operatório, né? Porque, tipo, extrações múltiplas, ou até mesmo quando a gente tira um siso, dois, a gente tira logo os 4 de uma vez. Quais são as dicas, assim, que vocês mais dão no pós-operatório? No geral, a gente diz que sempre o paciente ele deve procurar alimentos mais pastosos e frios, né? O paciente ele deve evitar o esforço físico, baixar a cabeça, porque aí tudo que vai estimular o sangramento, cuspir. Muitos pacientes do sítio, aí quando sai, já sai cuspindo. E cada vez que esse paciente realiza esse ato, vai estimular ainda mais o sangramento. Então, o repouso, seguir realmente as medicações. Às vezes, os pacientes não dão tanta importância e não tomam as medicações que a gente prescreve. E isso é muito importante, além de, claro, uma dieta mais líquida, mais pastosa, principalmente nos primeiros dias. O siso ou os sisos tem que realmente ser extraído, porque a maioria dos profissionais que a gente vai por aqui, não, tem que extrair o siso, tem que extrair o siso. Realmente tem essa necessidade? Rapaz, essa é uma dúvida de muita gente. E os sisos, que são os terceiros molares, eles são considerados um dente extra na dentição permanente do adulto. Então, esse dente, por ser considerado um dente extra, muitas vezes ele tem indicação sim de ser extraído. Fora isso, muitas vezes os pacientes eles têm uma mandíbula, uma maxila pequena que não acomoda esse dente. Então o dente ele já vem erupcionando, nascendo numa posição que não é favorável. Ali causa um distúrbio na gengiva, uma inflamação na gengiva. Ou em outras vezes, quando ele já está totalmente erupcionado, por ser muito lá para trás, muito posterior, ele é um dente que há uma dificuldade na higienização. E essa dificuldade muitas vezes leva o dente a ter uma lesão de cárie profunda, causando muita dor, muito desconforto. Então, às vezes, essa indicação geral de extrair é justamente por isso, como se fosse uma forma de prevenção, de evitar com que o problema se agrave. Entendi. Então, sendo preventivo, agora eu vou me calar. É, É porque, na verdade, tem realmente muita indicação. Quando eu usava aparelho, a minha dentista disse, não, a gente vai ter que tirar. Eu disse, eu não vou tirar nenhum. E aí, como eu tinha perdido 2 dentes, um de cada lado lá, a gente puxou o siso pro lugar dele, que era justamente o vizinho. Então, a gente puxou pro lado e deu certo, né? Mas no caso de essa algumas questão, pessoas não dá, né? essa questão, no seu caso que você perdeu os 2 dentes, geralmente o dente que você mais perde é o primeiro molar inferior, porque ele é o dente que nasce, é importante dizer isso, que é um fato assim meio que curioso. Ele é o dente que nasce em uma região lá atrás, quando a criança tem aí por volta de 5, 6 anos, e ele nasce sem que nenhum dente de leite precise cair. Então ali quando ele está nascendo, a mãe, o pai sempre acha que é um dente de leite, que vai ser trocado depois. Mas não, ele é um dente que já é o dente permanente. Então é um dente que tem uma incidência muito grande de cárie e de perda. Bacana saber disso, eu não sabia. Qual o impacto de um sorriso saudável na autoestima ou até mesmo na empregabilidade de um cidadão? Como é que assim as pessoas elas podem cuidar, né, da sua saúde bucal mesmo com poucos recursos? Porque as pessoas dizem, não, eu não posso comprar tal Dentista é enxaguante caro. bucal, que é tudo caro. Como é que pode cuidar? Assim, o sorriso é o cartão postal, né? É muito assim, não sei se é porque eu sou dentista, mas é uma coisa que ela é observada em muita gente. É tanto que é clássico aquela foto que todo mundo vê de uma pessoa sem sobrancelha e sem um dente. E todo mundo repara que a pessoa está sem o dente. Nas condições em que o paciente ele tem pouco recurso, ele também pode cuidar, especialmente de forma preventiva, como eu falei. Porque assim, a gente deve sempre prevenir, buscar essa orientação, e é o que a gente oferece
primeiramente, né, nas nossas unidades básicas de saúde. E esse cuidado, ele sendo de forma preventiva, a gente vai ter ali um diagnóstico precoce de alguma condição que o paciente tenha. Se o paciente tem uma lesão de cárie em esmalte e em dentina, é muito mais fácil de tratar do que um tratamento de canal. Então, eu acho que essa periodicidade é muito importante também de visita ao dentista. Entendi. E até mesmo, no mínimo, pelo menos, escovar, né? Isso. Fazer aquela escovação bem feita. A gente até comentava aqui, né, que a gente se importa mais com a parte da frente do dente, em Isso. cima, mas a gente tem que escovar por trás também, para não estar juntando, né, placa, né? Então eu acho muito importante a gente cuidar da saúde bucal e entender que a saúde bucal não é só escovação também, Não. mas é o mínimo que você pode fazer, né? Até a própria passagem do fio dental ela é muito importante para fazer essa limpeza mais efetiva, né, Hildo? Isso. Muitas vezes o paciente ele relata que não passa o fio dental porque sangra a gengiva. E quando ele vai ao dentista, o dentista tem que explicar que a gengiva sangra justamente porque ele não está passando o fio dental. Se ele não está passando o fio dental, ele tem um acúmulo de biofilme, que é aquela placazinha bacteriana, e vai estar causando essa inflamação gengival. Então eu sempre digo, mesmo que sangre, continue passando, porque nos dias seguintes essa gengiva vai normalizar, vai desinflamar e vai deixar de sangrar. Por isso que é muito importante a questão da escovação e do fio dental. E a escovação é válido ressaltar também que, se me perguntasse qual escovação eu não posso deixar de fazer de jeito nenhum, eu diria que é a escovação noturna, antes de dormir. Porque assim, quando a gente dorme, a gente tem uma diminuição muito grande do fluxo de liberação de saliva. Então, isso faz com que as bactérias se concentrem de uma forma maior e por isso que é o famoso bafo de leão, né? Eu já ia dizer, quando você levanta tem aquele bafinho, né? Isso. Por isso. Então, a escovação noturna é muito importante, claro, durante todo o dia, né, após as refeições. Mas se fosse para elencar uma como prioridade, eu diria que nunca deixe de escovar os dentes. É tanto que, Antes de inclusive, dormir. algumas pessoas têm um bafinho ali ao longo do dia, justamente quando, por exemplo, deixa de beber água, porque a produção de saliva vai dar uma diminuída. Isso. Tem questões estomacais também, né? Então, a saúde dos dentes, ela vai além da Vai muito boca. além. E é isso que a gente vai falar agora, né? Com relação, né, à saúde bucal, né? A gente ter essa manutenção da saúde bucal, o que é que vai me trazer de benefícios também para o meu corpo, Hildo? Porque a boca também é uma porta de entrada ali para algumas doenças, né? Se a gente não tratar da nossa saúde bucal. Na verdade, o que acontece é que muitas vezes essa saúde bucal ela é negligenciada por parte dos pacientes. Vou deixando para depois, não está doendo, vou postergando o cuidado que deveria ser diário com a escovação e com o fio dental e pelo menos aí semestral no caso da visita ao dentista, porque o paciente, enquanto leigo, ele não vai conseguir diagnosticar alguma alteração. Com relação às doenças, a gente tem que lembrar que nossa boca está inserida no corpo, que faz parte de um organismo por completo, né? E que, assim, tanto nossa boca, ela pode ser palco ali de uma manifestação de uma doença sistêmica, o paciente tem uma doença no corpo e tem alguma manifestação oral dessa doença, como também uma infecção odontogênica, que ocasionou ali, iniciou com a cárie em esmalte, progrediu para uma cárie em dentina, atingiu a polpa, desenvolveu uma lesão periapical, e aí ela tá uma infecção que ela pode atingir a corrente sanguínea e ser disseminada em outras partes do corpo, como é o caso da endocardite bacteriana. E muitas vezes a gente fala, alerta, literalmente assim, a gente faz medo ao paciente para assim despertar esse cuidado, mas muitas vezes o paciente acha que isso não é uma realidade, que isso não acontece com tanta frequência, e a gente pode dizer que tem que ter esse cuidado sim, que eu, em 2 anos de formado, já vi pacientes serem entubados e ir para UTI por conta de um quadro como desse, de endocardite. É triste a gente saber de uma situação como essa, porque é uma coisa que poderia ser evitada de uma forma muito simples, né? As Simples. pessoas, elas negligenciam demais infecções no corpo, né? Não só na boca, né? Mas
em outras partes de forma geral, por exemplo, infecção urinária. Minha gente, pra gente ter uma infecção generalizada e a óbito é no instante, É verdade. né? Então, a gente precisa tratar muito bem da nossa saúde bucal, não só pelo bafinho, como muita gente tem por aí, precisa realmente tratar, mas é pra gente cuidar do nosso próprio corpo, porque como você falou, a circulação sanguínea está ali na nossa boca, em todo lugar. E aquele sangue que passa por ali vai levar bactérias, infecções para outras partes do corpo. E muitas vezes o que acontece, Jardison, é o seguinte: o paciente ele se automedica, toma uma medicação para dor, toma um anti-inflamatório e aquela dor regride. O que acontece? O paciente estava com uma pulpite, o dente doendo muito, com aquela lesão periapical, uma bolinha de pus ali do lado do dente, uma fístula, e ao tomar a medicação, houve uma controlada, o dente regrediu a fístula, mas na maioria dos casos a polpa desse dente ela pode ter necrosado. Então não vai sentir dor, mas a infecção está ali, as bactérias estão ali. Então o que acontece? Em algum outro momento o quadro de infecção vai voltar, assim, de infecção aguda, desenvolvendo um abscesso, e aí vai se tornar uma situação bem mais difícil, porque um quadro de infecção tem que ser tratado da forma que tem que ser retirada a causa da infecção. Se a causa são as bactérias, tem que ser feito ali o tratamento de canal, que vai tirar a polpa necrosada, que vai tirar a polpa inflamada, e ali vai irrigar bem, sabe, com hipoclorito, vai realmente eliminar todas as bactérias, substituir aquela polpa por um material obturador e em seguida fazer uma restauração. Aí houve uma reabilitação. Em alguns casos o paciente não tem condição ou ele não tem orientação, ele opta pela extração. Mas nesses casos eu sempre digo que prefiro fazer a extração do que aquele paciente sair com aquele foco de infecção e aí ter algum problema maior. Mas, por exemplo, aqui em Bananeiras mesmo, né, quando você vai para um PSF, e é identificado que é preciso um canal e tudo mais, pelo menos já tem um CEL que pode fazer Isso. esse serviço hoje. Então, assim, não é nem questão de dinheiro hoje, é de querer mesmo, né? Muitos pacientes acreditam que existem muitos tabus acerca do canal, que vai fazer e não vai dar certo, que vai fazer o dente vai ficar fraco, e isso faz com que o paciente muitas vezes até ou não procure, ou por não estar sentindo dor naquele momento, adie. E então, quando eu vejo que é um paciente assim, do sítio, da zona rural, um paciente que realmente eu sei que ele não vai tentar se esforçar para fazer o canal, aí, nesses casos, o dente ele tem que ser extraído, porque a infecção ali ela foi retirada, o foco da infecção, né? Só que a gente Infelizmente, não se sente bem enquanto É. dentista porque a gente quer preservar, a gente quer, na verdade, reabilitar o paciente. E quando são feitas muitas extrações, é como se mutilasse, né? O dente ele é formado por vários tecidos, ele é considerado um órgão. Então você vai tirando, perdendo um dente, nunca é só perder um dente. Perder um dente, você perde ali o osso de suporte, você movimenta os dentes vizinhos. O dente, se ele for da arcada superior ou inferior, ele não vai ter um dente antagonista que tenha um contato, então ele vai ficar mais para fora, extruído. Então é tudo uma logística que não vale a pena, né? você talvez tenha ali um problema de exposição de raiz, tem que Exposição de restaurar, raiz, aumenta então a sensibilidade. é muito ruim isso. Cuidar da saúde vai muito além de uma consulta. É sobre cuidar, respeitar e oferecer uma experiência de cuidado completa. Nossa estrutura foi repaginada, com novas acomodações, cadeiras mais confortáveis e um ambiente totalmente climatizado, proporcionando mais bem-estar durante a sua espera. Também investimos em acessibilidade, tornando a clínica mais prática, inclusiva e fácil de acessar para todos os nossos pacientes. O atendimento segue sendo um dos nossos maiores diferenciais, humano, atencioso e focado para cada pessoa. Pensando nas famílias, a Qualivida agora conta com a área Kids, um espaço seguro, acolhedor para que as crianças possam brincar enquanto aguardam a consulta. Tudo isso reforça o nosso compromisso de oferecer um ambiente moderno e confortável para cuidar de você e da sua família. Qualivida. Cuidar bem da sua saúde é o nosso compromisso. E indo agora para o último bloco, né? Um bloco que a gente vai falar um pouquinho de visão do futuro, de vida pessoal também. Na primeira
pergunta desse bloco, eu trago o seguinte: como é que você mantém, né, a atualização aí, né? Se mantém atualizado com as novas técnicas da odontologia, tendo aí tanta coisa para fazer ao longo do seu dia, sobretudo lá nessa coordenação. Realmente a correria do dia a dia é grande, mas a gente tenta, assim, atender a cada paciente. Ao atender cada paciente, a gente vê a necessidade de saber mais, porque nunca a gente sabe tudo, a gente está sempre em evolução, em busca do conhecimento. Então, cada caso é um caso e a gente muitas vezes sente a necessidade de buscar mais informações sobre aquela condição do paciente. Então, sempre procuro artigo científico que fale sobre o tema, geralmente, né? Essa atualização ela é importante, ela tem que ser diária, né? E a gente vai. Em todas as profissões é dessa forma, mas em situações mais específicas, como na odontologia mesmo, né? Que surge aí coisas novas Isso. sempre, a gente precisa realmente estar bem atualizado. E aí, Hildo, você além da parte pública, você também atende na rede particular, né? Onde é que você atua? Quais são os procedimentos que você faz? Fala aí um pouco pra gente. Eu atuo na clínica de Flaviane, que é Fica onde? Flaviane Vaz, fica em Solânia, ali próximo ao Bar do Palmeiras, de frente ao Bar do Palmeiras. E para mim é muito importante porque além de me identificar com os atendimentos lá, eu me identifico muito com Flaviane, que é uma pessoa também que sempre me estendeu a mão desde enquanto estagiário dela, que fui. E hoje ser colega de profissão é muito gratificante. Muito bacana. Quais procedimentos você realiza por lá? Lá a gente trabalha com os procedimentos restauradores, procedimentos cirúrgicos, gengivoplastia, frenectomias e diversos outros. Muito bacana. E se você pudesse dar um conselho para o Hildo recém-formado lá na UEPB, qual seria? O que eu diria é um recado mesmo de persistência, que não desistisse, que as oportunidades elas vão surgindo, que Deus vai honrando, vai abençoando e que ao longo da trajetória a gente não pode só esperar para ser feliz, para se sentir grato quando alcançar tal coisa, mas que a gente vá vivendo o processo dia após dia, fazendo o seu melhor, que esse retorno ele vai vir de forma espontânea. Parece até que você disse isso lá atrás a você mesmo. Né? Isso. Porque é isso que tem acontecido, você tem se posicionado aí no mercado, se posicionou na questão do serviço público, mas no particular também, né? Tem desempenhado aí um papel muito importante na sua atuação profissional. Então, é muito bacana que você se perceba dessa forma e consiga, né, talvez se projetar para o Hildo daqui a 5 anos, por exemplo, que é o foco da minha próxima pergunta. Onde é que você pretende estar daqui a 5 anos? Jarderson, daqui a 5 anos eu pretendo assim ter concluído uma especialização, realizar alguns cursos, para assim de verdade expandir os horizontes e conseguir atender de uma forma ainda mais qualificada as pessoas. Porque eu acho que a odontologia é isso, é servir as pessoas, ajudar aquilo no que está, ajudar com o que está no alcance. E agora, para encerrar, né, vou te fazer a última pergunta, que na verdade eu gostaria que você deixasse uma mensagem para aquele estudante lá de odontologia que ainda sonha em atuar no serviço público, abrir a sua própria clínica, né? Qual a mensagem que você deixaria para esses estudantes? Jarderson, a mensagem que eu digo é o seguinte, é que não se deixe levar pelos comentários negativos. Porque muita gente vai chegar para dizer que tem muito dentista, que o mercado está saturado. Realmente, o Brasil ele é o país que mais tem dentistas em todo o mundo. Mas, olhando por outro lado, toda pessoa que você pegar, ela vai ter algum procedimento para realizar, ela vai ter alguma necessidade específica. Então, assim, é que se dedique, que busque se atualizar, que busque dar o seu melhor, fazer da melhor forma, de forma correta, de forma honesta, e que esse retorno financeiro ele vai vir de forma espontânea. Excelente. Inclusive, existem várias áreas que você pode atuar, né? Hoje, inclusive, fazendo harmonização facial, Isso. né? Harmonização orofacial. Você pode trabalhar única e exclusivamente com restaurações, mas também fazendo canais, né? É porque antigamente tinha muita ideia do dentista e a própria palavra, né, já associa muito a dente, claro. Uhum. Mas
como se fosse somente isso. E não é, o dentista é um profissional de nível superior que está aí inserido, mesmo estando inserido em uma equipe, mas ele tem um papel muito importante que vai muito além do que tratar, do que realizar aquele procedimento específico. Ele vai promover a saúde no geral e ver o ser humano como um todo. Pode prescrever medicamentos, pode requisitar exames para ver como está a saúde do paciente no geral. Então isso é muito importante ressaltar e dar a real importância ao profissional. E, em outras palavras, tem lugar para todo mundo. Isso. A verdade é essa. Hildo, gostaria de agradecer pela sua disponibilidade, de ter vindo até o Abananados hoje para gravar esse episódio conosco. Muito obrigado por tudo que foi dito aqui hoje, por todas as dicas. O Abananados hoje é só gratidão. Muito obrigado, de verdade. Para mim foi uma honra estar aqui, poder contribuir um pouco. E eu agradeço pela consideração, pela confiança de ter me convidado para estar aqui hoje. Foi um prazer recebê-lo aqui. Agora nós vamos olhar para as nossas câmeras para nos despedirmos do nosso público. E é isso, pessoal. O episódio 158 fica por aqui. Até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau. Tchau.